O mês de março é mundialmente conhecido como o mês da mulher, mas infelizmente elas não têm muito o que comemorar. De acordo com o Ministério Público, pelo menos 8 mulheres são mortas por dia no Brasil em crimes de ódio contra a mulher. O salário delas é até 84% menor que o dos homens no país, de acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego. Feminismo, machismo e a realidade da mulher estão em pauta no programa deste mês. Fique conosco, o Dois Pontos está no ar. Brazil not as a regional power, but as a global power. A democracia se fala a verdade. Habemos Papa. É o Dia Nacional em Defesa da Democracia contra o retrocesso. Olá, seja bem-vindo. No programa deste mês, nós vamos debater a realidade da mulher no Brasil e no mundo. No nosso estúdio, nós recebemos as pesquisadoras do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher, o NEPEM, da UFMG. Aqui no estúdio, Luciana Andrade e Lívia de Souza. Obrigado pela presença. Meninas, eu sou o único homem aqui, nesse estúdio, então se eu cometer algum deslize, por favor, sintam à vontade para poder me corrigir, tá bom? A gente vai começar a nossa entrevista. Há muito debate nas redes sociais sobre a questão do feminismo hoje em dia. O que é o movimento feminista para vocês? Assim, eu acho que primeiro a gente não pode falar no singular, a gente tem que falar sempre os movimentos feministas, os movimentos de mulheres, porque a gente está falando aí de uma ampla diversidade de mulheres, né? A gente tem aí os movimentos das mulheres negras, os movimentos das mulheres rurais, as mulheres da periferia, tem as mulheres da universidade, as mulheres rurais. Então a gente tem aí uma gama de movimentos que lutam por questões de emancipação, de autonomia, de empoderamento que são específicas, mas que tem aí o seu ponto de encontro, que é a questão do empoderamento dessas mulheres, da liberdade das mulheres, do fim da violência contra as mulheres, que são as pautas que, mesmo que com as especificidades, elas juntam uma luta em prol, né, da igualdade de gênero, da igualdade de direitos, da igualdade entre as pessoas. Então, eu acho assim, para mim, como a gente poderia definir os movimentos feministas, os movimentos, né, de mulheres, seria isso, assim, uma luta por igualdade, uma luta por liberdade mesmo. E como que você avalia, Lívia? Eu compartilho do pensamento da Luciana em relação a isso, porque quando a gente fala de movimentos, em muitos casos, inclusive, não são movimentos feministas, algumas mulheres não se reconhecem como feministas, mas lutam por pautas. Um exemplo disso são mulheres negras que falam que o feminismo não representa elas enquanto uma luta de mulheres negras. Então, quando a gente fala dessa luta, é importante pensar na pluralidade. São diversas mulheres lutando com suas pautas específicas, mas, como bem disse a Luciana, também tem essa ideia, assim, todo mundo quer igualdade de direitos, a gente quer conquistar igualdade, respeito na sociedade, então é isso, de diversas óticas diferentes, mulheres periféricas, mulheres negras, mulheres campesinas. Então, algumas lutas que a gente, aqui na academia, faz, a gente não consegue chegar até lá, infelizmente, a gente tenta ampliar nosso horizonte em relação a isso, mas é uma luta constante, então a gente tem que pensar assim no feminismo como algo plural e que a gente tem que tentar também abarcar tanto quanto possível nas nossas demandas. Agora, o machismo, ele seria o principal vilão do feminismo? É o machismo, assim, e acho que talvez a gente trate o machismo às vezes de uma maneira muito rasa, assim, com aquele discurso mediano, assim, que o machismo está incorporado em um universo muito maior, assim. Acredito que uma luta feminista seja importante, atualmente a gente fala, assim, do combate ao capitalismo também, porque, assim, é uma macroestrutura que nós estamos inseridas, a sociedade é patriarcal, é machista, e isso tem uma lógica muito maior, assim, não é o machismo só do dia a dia, mas é uma lógica que está inserida na nossa sociedade. A gente tem uma maneira de proceder que é masculina, é branca, é hétero, então é um combate em relação a tudo isso, assim, não é o machismo de uma maneira isolada, pensar nele como parte de algo maior, uma estrutura de dominação em que nós vivemos. Nessa estrutura, no dia a dia, como que esse machismo ele se manifesta e afeta as mulheres, Luciana? Eu acho que de pensar essa estrutura, eu acho de forma ampla, assim, de a gente pensar como que esse sistema, né, patriarcal, essa estrutura patriarcal, essa estrutura de machismo, ele afeta tanto na nossa vida privada, na esfera privada, quanto a pública. Então, né, na esfera privada, a gente vai ter as mulheres com
a principal função de cuidado com os filhos, de cuidado com as casas. Tem aí diferentes pesquisas que mostram, né, quanto tempo as mulheres gastam em média com o cuidado doméstico comparado aos homens. Então as mulheres têm um trabalho invisível aí que já é penalizado, né, não é reconhecido. Isso pensando no ambiente, né, doméstico, a violência que é naturalizada, a violência, né, e não só a violência física, mas a violência psicológica, a violência patrimonial, a violência moral, que é comumente exercida no ambiente doméstico e invisibilizada, mas também quando a gente pensa nessa estrutura que perpassa para o ambiente público, que aí a gente vai observar o Estado, que ele é basicamente conformado por homens, né? Homens agora presidente, homens deputados, homens vereadores, as mulheres não conseguem ultrapassar 12% de participação nas esferas de poder. Então a gente continua vendo aí no mercado de trabalho, que nem se mencionou, a questão dos salários desiguais pelas mesmas funções, então a questão da licença maternidade, a questão da ausência de creches, que também penaliza as mulheres, a questão, né, da educação, as mulheres elas ainda estão conglomeradas, marginalizadas naqueles cursos que são ditos mais light, então pedagogia, ciências sociais, educação, as licenciaturas são os cursos que concentram o maior percentual de mulheres, em contrapartida com os cursos de engenharia, que a gente vai ver a presença maior dos homens. Então, isso são resquícios aí de uma estrutura patriarcal que conforma, né, a vida das mulheres desde quando ela nasce. Então, assim, a gente tem, né, vai ter crianças, meninas e os homens vão para fora de casa brincar de bola e as meninas ficam dentro de casa brincando de comidinha e de bonequinha. Então, é uma conformação que é histórica, que é social, que é cultural e que não é natural, não é biológico. Acho assim, existe uma conformação que é pensar essa estrutura conformada de uma forma a reproduzir sempre os estereótipos, de reproduzir que as mulheres elas sejam subordinadas, elas têm uma suposta segunda, né, uma categoria aí de segunda cidadania comparado aos homens. E aí, quando a gente expande isso, né, que a gente estava falando de vários movimentos feministas, quando a gente expande isso para as mulheres negras, mulheres, né, lésbicas, as mulheres idosas ou com deficiência, a gente vai ter aí uma gama de outras estruturas de preconceito e de opressão que perpassam também a vida dessas mulheres, né? Agora, as pessoas hoje em dia usam muito as redes sociais, em especial o Facebook. E ocorrem muitos debates sobre a questão feminista nas redes sociais, mas acontecem também muitos ataques. Sim. Então, muitas pessoas viram e chamam os movimentos feministas de mimimi, querendo desmerecer o movimento, a classificação das feministas como feminazi e por aí vai. Como que esses ataques, eles afetam os movimentos feministas, Luciana? Eu acho que eles afetam em dois sentidos, né? Eles têm o lado do fortalecimento desses movimentos, que aí a gente vê nas proliferações das hashtags, né? E aí recentemente teve aquele caso, né, das mulheres falar Me Too. Então eu também passo por opressões, eu também passo por abusos sexuais. A gente vê esse fortalecimento, né, do movimento feminista. Por outro, a gente vê esses ataques de forma explícita e como que é preciso que o Estado brasileiro ele fique atento, né, a esses ataques e não lide com isso de uma forma como se fosse uma brincadeira ou uma piadinha, entendendo isso como situações de violência, como crime mesmo, né? E aí a gente vai ver nas redes sociais muito com aquela Lola, uma blogueira feminista muito conhecida, que ela constantemente recebe ataques e constantemente procura a justiça para denunciar esses ataques que ela vem sofrendo. Então eu acho que tem sim os problemas que são de violência, que são reproduzidos né, a violência offline que elas reproduzem no online, que tem muitas mulheres que elas não procuram, né, a delegacia para denunciar os ataques que estão sofrendo, mas que tem esse fortalecimento do movimento via essa união, essa articulação das mulheres né, online, em prol de pautas, em prol de visibilização, e que isso faz parte também de uma luta feminista, de uma luta contemporânea feminista muito ativa e muito articulada. Mas por que o movimento feminista na internet, Lívia, essas postagens de conscientização, de educação mesmo do cidadão como um todo, por que eles incomodam tanto e quão absurdo é comparar os movimentos feministas com o nazismo, por exemplo? Bom, essa comparação assim ela é tão absurda que acho que não sei nem se cabe argumentação, porque na realidade eu vejo
esse enfrentamento, esse embate em relação ao feminismo, porque teve um crescimento, assim, querendo ou não, assim, feminismo é um assunto de pauta. A gente viu em premiações do cinema recentemente, assim, as mulheres de luto. Isso é representativo, assim, as mulheres estão demandando, olha só, eu ganho pouco, assim, claro, são mulheres que estão numa condição de poder muito alta, mas isso também tem um impacto social, assim, quando uma menina olha para uma mulher, assim, num status poderosa, olha que eu também sofro, isso é importante, isso muda. Então, a internet ajuda e é uma rede de apoio extremamente importante, porque se nós acompanhamos algumas páginas que fazem essas redes de apoio em relação às mulheres, para além das hashtags, e, assim, as meninas compartilham suas histórias, assim, que quando teve aquela hashtag Meu Primeiro Assédio, foi uma das coisas chocantes, assim, porque os primeiros assédios normalmente eram pela a média de idade, que eu conversei com algumas pessoas da organização que lançou essa hashtag, era de 12 anos. Então, meninas de 12 anos contando casos absurdos de assédio sexual. Então, isso é importante, assim, também para não sentir que a gente está isolada nisso, assim, porque as mulheres, todas as mulheres, acho que sofreram algum tipo de violência por ser mulher, infelizmente, e isso é da realidade de todas as mulheres. E elas se sentirem que não estão sozinhas, porque a gente também fala, assim, que uma das articulações do machismo, do patriarcado, é diminuir isso, ou fazer de conta, é exagero, é besteira, é uma brincadeira. Não, assédio não é brincadeira, é uma violência também, você tem direito de se sentir incomodada, você tem direito de reivindicar isso. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente tem enfrentado retrocessos, acho que não só no Brasil, assim, mundialmente, mas esse retrocesso vem acompanhado de muita resistência, assim, o movimento feminista nisso está sendo incrível nesse momento, assim, movimento feminista, movimento de mulheres, mesmo mulheres que não se identificam como feministas, elas estão falando assim, não, eu tenho direito a ganhar o mesmo salário, eu tenho direito a ter liberdade sexual, então isso muda, são chaves importantes, e a internet é muito importante para divulgar isso, ao mesmo tempo que a internet, infelizmente, serve como instrumento de ataque a muitas mulheres, a gente sabe, assim, o caso que a Luciana comentou da Lola, assim, ela já sofreu ameaça de morte, inclusive, assim, é muito grave isso. Mas, ao mesmo tempo, é uma rede de apoio, assim, que imagina uma menina de 12 anos, outra vez, morando no interior, sozinha, isolada, assim, ela vê isso, assim, é importante que ela não se sinta sozinha, que ela se sinta amparada também, porque muitas famílias, a gente sabe que, infelizmente, não conseguem debater sobre gênero em casa, as meninas sofrem violência também dentro das suas casas, do seu ambiente, na sua escola, porque isso também vem da educação, assim, as meninas, a menina bonita se comporta de tal forma, e ela perceber que ela tem essa possibilidade de combater isso de alguma forma, nem que seja pelas redes, isso empodera muitas mulheres. E acho que toda essa resistência que tem sido criada, ao mesmo tempo, tem uma violência que acontece, assim, porque incomoda muito, assim, mudar a estrutura incomoda todo mundo de alguma forma. Então, o feminismo está fazendo isso, o feminismo e as mulheres estão fazendo isso agora. Agora, por que algumas mulheres, como vocês já citaram aqui, né, nesse nosso começo de conversa, não se identificam com o movimento, não se declaram feministas? Tem uma resistência, um medo de ter um rótulo, ou é mais uma coisa que o machismo impõe da mulher, ela vai ser feminista, ela vai ser chata, ela vai brigar comigo o tempo todo? Existe, bom, acho que são dois sentidos diferentes. Acho que existe, acredito que exista, de fato, alguma ignorância em relação ao feminismo, que começa aquele discurso, feminismo, não sou nem feminista, nem machista. A gente escuta assim, é um discurso bem fraco, mas a gente costuma escutar isso. Tem uma ideia assim, feministas querem ser melhores que os homens, feministas querem a supremacia das mulheres, feministas querem, assim, um plano, não, a gente quer igualdade, é simples assim. Mas tem um discurso social que circula, que o machismo também opera nisso, de alguma forma, assim, que é isso, não, essas mulheres são loucas, ou quando muitas mulheres, assim, mulheres feministas escutam, mas que bom que você é uma feminista tranquila, você não é daquelas exageradas, e isso é algum tipo de elogio, isso não me serve como elogio, porque tem uma ideia deturpada em relação ao feminismo. Mas também tem uma ideia política. Como eu falei anteriormente, assim, mulheres negras, por exemplo, e elas falam que elas não se identificam como feministas e, assim, tendo uma compreensão clara do feminismo, porque todo feminismo que é divulgado, ao menos, é um feminismo branco. A gente sabe que, infelizmente, assim, tem uma cara branca, a gente, assim, atribui sempre às sufragistas, assim, pelo direito ao voto. Mas enquanto as mulheres ali estavam lutando para trabalhar, as mulheres negras há muito tempo já estavam trabalhando, assim. Então, eu entendo que elas tenham essa dificuldade em entender esse movimento como delas, assim. Isso não é hegemônico, óbvio, mas é importante, assim, pensar o quanto o feminismo também, a gente precisa também enfrentar dentro do feminismo, dentro do movimento de mulheres, assim, não pensar isso como espaço exclusivo de algumas mulheres, assim, porque a gente sabe, querendo ou não, assim, nós, mulheres brancas de classe média, altamente escolarizadas, temos um poder de voz diferente na nossa sociedade, então é importante pensar nesse privilégio também,
para que o feminismo e os movimentos consigam abarcar mais demandas. Agora, Luciana, um homem pode ser feminista? Tem muito esse debate na internet sobre lugar de fala. Um homem ele pode ser feminista ou ele pode entrar numa conversa sobre o feminismo? Esse também não é um debate muito consensual, assim. Na minha opinião, é muito complicado a gente falar um homem feminista. Eu acho que os homens, eles podem e devem apoiar as causas feministas, mas no sentido de reflexão, no sentido de entender os próprios privilégios, de entender que a conformação, né, da sociedade, ela, mesmo ele não querendo, a conformação da nossa sociedade, ela concede privilégios muito maiores aos homens brancos. Então, acho que partir desse entendimento e conseguir aí desnaturalizar algumas ações, conseguir apoiar mesmo a causa, é muito melhor do que a intitulação de um homem feminista que, né, assim, um homem feminista publicamente, mas que dentro de casa é um homem que não compartilha das tarefas domésticas, é um homem que é violento, é um homem que não paga pensão. Então a gente tem vários casos, né, conhecidos, por exemplo, um que recentemente virou até piada na internet que você tinha falado, era o Dado Dolabella. Eu sou um homem feminista, mas que, né, recentemente é acusado de não pagar pensão. Então eu acho muito complicado da gente... Eu entendo, né, pessoas que concordem que os homens, eles, né, podem ser entendidos como homens feministas, mas, na minha opinião, eles devem ser entendidos como parceiros da luta e apoiadores de uma causa. E não homens feministas, porque, novamente, a gente tira o foco da luta do foco mesmo dessa luta, que é de reconhecimento das mulheres, de fala das mulheres, para colocar novamente os homens no centro da atenção. Então, né, por exemplo, tem muitos movimentos, muitos grupos feministas que eles vão ter momentos auto-organizados de mulheres. E o que é isso? É lugares que só mulheres participam. Por quê? Porque se a gente coloca mulheres e homens participando, eles a condição que normalmente acontece é os homens terem sempre maior tempo de fala, maior visibilidade de fala. E o que esses movimentos auto-organizados, o que esses espaços auto-organizados eles querem? Que as mulheres aprendam a falar, que as mulheres sintam tranquilidade para poder pegar um microfone e falar. Porque a gente não aprende isso, né? Para os homens é muito natural vir aqui falar no microfone, falar em público. E as mulheres sempre têm aquele receio, sempre tem aquela coisa da interrupção da fala das mulheres. Então, eu acho que os homens, eles têm um lugar, né, na luta pela igualdade, porque também se nós tivermos aí todas as mulheres feministas e os homens continuarem com o pensamento, né, conservador, tradicional, patriarcal, a gente não avança. É interessante que os homens, eles entendam, né, tudo que a gente, né, propõe, tudo que os movimentos feministas, eles tentam dialogar, mas que essa é uma pauta que as mulheres, elas têm que ter... como que eu falo, tem que ter o pontapé das mulheres, né? Protagonismo. O protagonismo é das mulheres nos movimentos feministas, né? E aí todos os tipos de mulheres, não, né, as mulheres cis, as mulheres trans, as mulheres lésbicas, as mulheres bis, as mulheres travestis, então as mulheres, né? Não estou também fazendo nenhum tipo de restrição. Agora, Lívia, muitas religiões, vários tipos de religiões, várias crenças, acabam pregando a submissão da mulher ao marido. Elas nem questionam a possibilidade da mulher ser homossexual, mas a gente não vai entrar nesse detalhe agora. Mas prega essa submissão da mulher ao marido. Como que se dá essa relação entre religião e os movimentos feministas? É possível a mulher ser religiosa e feminista? Como que esse embate se dá? É possível, sim. Eu, pessoalmente, tenho alguns problemas pessoais em relação a isso, assim, porque me incomoda muito fazer parte de algum lugar que não acredite que eu tenho direitos iguais, assim, é simples assim. Mas várias religiões têm movimentos de resistência, assim, eu destaco a Igreja Católica e a Igreja Evangélica aqui no Brasil, assim, pela proporção que a gente também sabe o enfrentamento que a gente está no campo político em relação a algumas pautas, mas em relação à Igreja Católica, por exemplo, existe uma organização chamada Católicas pelo Direito de Decidir, que a principal pauta delas é em relação ao direito ao aborto. Então, para pensar isso na Igreja Católica, mas ao mesmo tempo essas mulheres já foram ameaçadas de serem excomungadas.
Assim, é um conflito muito grande, mas elas acreditam e elas têm a sua fé, o que eu respeito, mas ao mesmo tempo eu entendo essa relação como muito conflituosa em relação à igreja, porque, bom, elas acreditam, elas são católicas, elas se identificam dessa forma, mas a igreja não acolhe elas da mesma forma. E tem uma pesquisa também recente em relação a mulheres evangélicas que existe uma resistência em relação a elas, assim, porque muitas mulheres são evangélicas, são praticantes, e ainda assim elas são favoráveis ao direito de cada uma fazer o que quiser com o seu corpo, e assim, e mesmo que nas crenças delas elas respeitem os dogmas que seja, assim, de não, assim, serem contra aborto, sexo só depois do casamento, enfim, elas têm essa questão, mas elas entendem que isso é uma escolha pessoal. Isso, assim, isso não é público. A gente que também tem um debate em relação ao Estado laico, que é um debate muito importante que tem que ser feito, porque ninguém fala, assim, quando a gente fala sobre direito ao aborto, direito à livre identidade sexual, não tem relação nenhuma com a religião, entendeu? É o Estado não pode se comprometer em relação a alguma crença, e a gente está enfrentando isso no Brasil de uma maneira muito preocupante. A gente está percebendo um crescimento das igrejas em relação ao campo político. A gente teve recentemente essa PEC 181, assim, que acho que deu para todo mundo acompanhar, assim, que magicamente surgiu um projeto que era em relação à licença maternidade, surgiu a vida inicia na concepção, que tem a ver diretamente com o direito ao aborto legal no país. Então, a gente está vendo um enfrentamento muito grande, e isso é importante ser debatido, assim, que existe um respeito em relação às religiões. Eu, pessoalmente, tenho algumas resistências, mas religião e Estado não podem se misturar. Isso tem impacto direto na vida das mulheres, assim, a gente está acompanhando isso, existe uma resistência muito grande em relação ao aborto. O serviço de aborto legal, por exemplo, tem uma dificuldade incrível que as mulheres tenham acesso a isso, e isso está diretamente ligado ao enfrentamento de religião com o Estado. Como que você vê essa relação, Luciana, da religião com o Estado e das mulheres que são praticantes de alguma fé? Porque na Igreja Católica, por exemplo, as mulheres não ocupam nem as funções ali de estar à frente da igreja. Nas protestantes ainda tem as pastoras e missionárias, na Igreja Católica não. Como que você vê essa relação e esse espaço que a mulher tem nas religiões? Eu acho assim, que é um ambiente extremamente, né, tradicional, conservador. Eu não sou uma pessoa muito conhecedora de religiões, não é muito o meu foco de estudo, mas vejo que vejo que é uma reprodução do espaço da mulher na sociedade mesmo, e foi conformado assim também pela religião, né? A gente vê as freiras, a gente vê aí, por exemplo, na evangélica, na batista, mas a gente também vê as resistências que estão sendo formadas, como, por exemplo, os grupos de jovens. Tem muita resistência, tem muito questionamento sobre como que isso foi conformado, né, historicamente, como que isso é nos dado, tem releituras da Bíblia. Então a gente tem aí novas formas de, não diria de enfrentamento, mas de conhecer também o papel da mulher na história. Porque a gente vê que é um papel sempre muito apagado. Então, na religião também é um papel muito apagado, assim, ao apagamento das mulheres, né? Na religião católica tem a coisa da Maria, da pura, da santa, e aí essa coisa de como que as mulheres elas devem ser vistas, devem se comportar. Então, tem aí novas releituras de como que isso foi passado pra gente, para contestar também. Será que era assim mesmo? Que nós agora, em 2018, precisamos continuar seguindo esse tipo de pensamento? O Papa mesmo vem dando algumas sinalizações de que, né, novas interpretações, como que a questão do aborto, a questão, né, da sexualidade, ele vem falando muito sobre essas questões. Eu acho que, assim, a gente também não pode abandonar as religiões, né? Falar assim, olha, aquilo ali é um ambiente tradicional, é um ambiente violento, então vamos esquecer. Eu acho que também é um ambiente de a gente poder ter que fazer um trabalho com as mulheres, entender, de mostrar o que é a violência contra as mulheres, de mostrar o que é a desigualdade, para poder falar, olha, nós estamos juntas nisso, né? A gente respeita a religião, independente dela qual for, mas a gente tem pontos em comum que precisam ser avançados. E aí o papel do Estado, o papel dessa coisa do Estado ser laico, do Estado estar acima desse tipo de divergência, desse tipo de divisão. Do Estado, né, fazer o atendimento do abortamento legal para as mulheres que desejam, de fazer, né, o atendimento às mulheres que estão em situação de violência, da creche, né, do trabalho, do emprego, da renda, enfim, na mídia, fazer todo esse papel de desnaturalizar situações de desigualdade que não são vinculados à religião. Eu acho que esse é a principal questão que a gente tem que entender, assim. Eu cito um pouco a religião, meninas, porque a gente tem um país que tem
uma prática muito grande da fé católica e da fé protestante que tem crescido muito nos últimos anos. E a religião tem dado com essas bancadas agora evangélicas, né, um peso muito forte para decisões políticas no país. E eu vejo que a religião trabalha muito com um campo simbólico, e nesse campo simbólico, pelo menos do que eu conheço das religiões, do que já estudei até da própria Bíblia, a mulher é sempre representada como vilã, desde a criação do universo, né? A gente morre porque Eva comeu o fruto proibido. A mulher menstrua porque Eva errou, e assim vai. Várias coisas são dadas desde dessa mitologia da criação do universo, dessa culpa dada para a mulher. E eu fico pensando como que as mulheres que estão inseridas nesse contexto religioso, como que elas podem se sentir estando ali ouvindo que a culpa, a morte é culpa da mulher, as dores do parto é culpa da mulher, a menstruação é culpa do pecado original, e esse pecado original foi cometido por uma mulher. Então esse campo simbólico sempre apresentando um pouco a mulher como a vilã, como essa culpada, né? Isso também é um machismo enraizado. Não, e para pensar assim, porque mesmo quem não se considera religioso aqui no Brasil, assim, a gente tem, assim, a religião, ela está entranhada na nossa sociedade, assim, a gente não consegue fugir disso de um ponto assim, não, esquece que eu não entendo nada, porque a gente tem a culpa cristã, a gente trabalha com isso muito forte. Então, toda a ideia também de sacralidade do casamento, mesmo para quem não se considera religioso, essa ideia de casamento indissolúvel, que a gente, assim, em muitos casos de violência doméstica, a gente tem muita dificuldade em pensar assim, nossa, acabou esse relacionamento, ele é abusivo, é violento, porque não, o casamento é para sempre, assim, nós temos isso muito forte na nossa sociedade. Então, para pensar como também a gente precisa tentar pensar em novas chaves interpretativas para isso, assim, porque não é assim, não tem como assim, acabou a religião, não vai existir isso, ninguém busca isso. Mas para pensar assim, quais são essas chaves de leitura também em relação aos textos bíblicos, assim, por que isso, assim, porque tem uma história, eu não entendo de religiões, mas a ideia de Lilith, por exemplo, assim, que foi uma mulher apagada da história das religiões, por que isso, assim, que essa mulher quebrava com essa ideia dessa mulher frágil, delicada? Porque as mulheres são isso, assim, a gente tem a ideia da Maria Madalena arrependida, assim, tudo isso, por que que essas mulheres são sempre colocadas nesse lugar, assim, a mulher casta, pura, dócil, que é esse lugar da mulher cuidadora, como isso se reproduz, assim, a Luciana comentou sobre as mulheres nas tarefas de cuidado, mas como isso é forte, assim, é a nossa mitologia da nossa existência, assim, as mulheres têm o dever de cuidar dos doentes, assim, é sempre esse lugar das mulheres. Então, para pensar em novas chaves possíveis e para além disso, assim, que a gente retoma sempre, mas que o Estado não pode estar vinculado à religião, assim, tem que pensar no bem-estar dos cidadãos de uma maneira geral, assim, que isso inclui as mulheres, assim, que essa cidadania de segunda classe, que as mulheres são consideradas de segunda classe na sociedade, infelizmente, assim, mesmo que a gente tenha um texto legal, por exemplo, que fale tem igualdade, não tem, as mulheres continuam recebendo menos, as mulheres sofrem violência doméstica, as mulheres sofrem assédio no seu cotidiano. Então, para pensar nisso, assim, como o Estado precisa agir ainda para também romper com esse nosso histórico, essa nossa tradição que é tão nefasta para as mulheres. A gente está acabando de vir agora do Carnaval, que foi em fevereiro, e ocorreram várias campanhas, até o governo federal se envolveu com algumas, da questão de saber respeitar o não que a mulher diz, né? Ela falou não, o cara não insistir. Como que se dá no dia a dia da mulher esse assédio? Desde esses assédios da cantada, do assediar a mulher, do insistir, até casos mais extremos, como estupro, por exemplo. Por que isso acontece tanto? Não só no Brasil, mas no mundo. Só retomando a questão da internet, a gente viu que começou muito na internet, né? Essa campanha depois do não, tudo é assédio. Teve várias campanhas virtuais e o que a gente viu no Carnaval, pelo menos o de Belo Horizonte, foi em vários bloquinhos a expulsão de homens que estavam, né, incomodando, assediando as mulheres no bloco, e aí várias falas, vários bloquinhos com gritos feministas, com assédio não, contra a violência. Então foi muito interessante esse carnaval, com várias tatuagens, né? Não é não, no corpo das mulheres. Até o debate do porquê não tatuar os homens, tatuar só as mulheres, rolou também. Então foi bem interessante. E essa questão do assédio, do porquê que, assim, eu acho que, né, a gente falou da estrutura patriarcal, da estrutura machista, e isso tudo envolve uma questão das mulheres serem de posse dos homens, né? Deles tomarem conta da roupa que a gente veste, do batom que a gente usa, do com quem a gente anda, do que a gente faz, né, com as nossas amigas, como se a gente sai para beber uma cerveja, se a gente sai para estudar, ou trabalhar, ou viajar. Tudo isso
no imaginário de alguns homens, diz respeito a eles. É eles que tomam conta do que deveria ser feito, do que deveria ser ou não feito pelas mulheres. E aí, quando a gente anda na rua, o corpo não é nosso, o corpo é público. Então, quando uma mulher ela sai, né, a gente falando dessa coisa da culpa, ela é culpabilizada por estar usando uma sainha curta e um salto quando ela é estuprada. Ela não tem liberdade por estar andando na rua, né, nesse calor que a gente está vivendo, com uma roupa curta. Ela não tem liberdade, ela não tem, né, posse sobre o seu corpo. A gente sai na rua, é como se fosse um pedaço de carne andando pela rua e que ele pode ser olhado, tocado, cuspido, penetrado. Ele é público, ele é de qualquer um que quiser ver. E a gente vê isso com mulheres de várias idades, a gente vê isso com mulheres, né, de várias cores, a gente vê isso com mulheres, né? A quantidade de estupro que chega até a delegacia, ela é mínima ainda. A gente fica assustado, a gente fica preocupado com a quantidade de denúncia, mas eu acho que a gente tem que ficar preocupado também com a quantidade que a gente não sabe, porque isso é muito maior. É a quantidade de estupro, a quantidade de assédio que é realizado, né, que é feito aí dentro do ambiente doméstico, do ambiente de trabalho, a universidade, relação de professores e alunos é uma relação, né, de onde tem também a presença do assédio e que muitas vezes as alunas não podem denunciar porque elas estão numa relação de hierarquia muito complicada, que se denuncia, se compromete a sua carreira futuramente. Então, acho que todas essas circunstâncias de assédio, elas representam, assim, para mim, ao fim e ao cabo é isso, é a ausência de liberdade e de autonomia das mulheres com o próprio corpo. É da sociedade achar que aquele corpo, ele é público. E aí a gente vê isso na questão do aborto. Aquele corpo, ele é público e ele é o Estado que vai decidir que aquela mulher não pode fazer o aborto, porque ela não tem direito de escolha sobre o que ela vai fazer com o corpo dela. E aí é um debate, né, que a gente precisa enfrentar e entender e conscientizar que esse corpo, ele é de uma pessoa, que esse corpo, ele é corporificado não só daquilo ali, ele é corporificado de direito, ele é corporificado de cidadania. Isso tudo envolve esse enfrentamento do assédio, esse enfrentamento da violência, e seja ele em diversos ambientes. No carnaval, na universidade, no trabalho, no estado, em casa. Agora, Lívia, você acha que passa um pouco pela educação dos meninos ali desde a infância? Porque eu ouço muito, até em família, as pessoas brincarem e falarem assim, segura os seus bodes, não, segura suas cabras que os meus bodes estão soltos. Então, assim, os homens vão poder fazer tudo e as mulheres não. O menino na escola, todo mundo pergunta se ele já tem uma namoradinha. Se a menina tiver, ela já é criticada. Isso passa um pouco pela educação, por essa conscientização do homem desde a infância, de que a mulher, como a Luciana falou, não é só um corpo que está ali, é um ser realmente? Passa muito pela educação. Para mim, é o lugar, assim, a origem. Por mais que nós criemos leis que modifiquem alguma coisa, a gente precisa educar, porque não é a educação que é a chave para mudar a sociedade. A gente observa, assim, dentro da mesma casa, como o processo de educação de um menino e de uma menina são diferentes. Assim, acaba o almoço, quem lava a louça com a mãe é a menina e o pai e o filho ficam olhando futebol na televisão. As meninas, elas são educadas também com isso, assim, de bonecas, é toda a ideia do cuidado, assim, é muito difícil, assim, nós observamos que pais deem para as meninas jogos de montar, carrinhos, alguma coisa de poder. Normalmente tem uma cozinha, uma bonequinha e ela vai aprender a cuidar. O menino não, o menino ele vai ganhar um carrinho, vai ganhar algum brinquedo violento e não vai ganhar nunca uma boneca. Porque meninos deveriam ganhar bonecas, porque isso ele vai aprender a cuidar. Homens não são educados para cuidado, nunca são educados para cuidado. E mulheres sempre são educadas para isso e nunca para uma ideia expansiva de vida, é sempre uma ideia doméstica. Então, isso já tem um impacto muito grande. Todo um discurso também, assim, porque é legítimo um homem brigar no colégio, uma menina não. Eu não estou falando que é ok ninguém brigar, mas para pensar como o processo é diferente em relação a isso. Então, as meninas também, assim, menina bonita não responde, menina bonita fica sentada, menina bonita usa uma meia calça num calor de 40 graus, num aniversário. Porque também é essa ideia, assim, da mulher estar sendo bonita, delicada, esperando ser cortejada de alguma forma. Então, tem um impacto para os meninos e para as meninas nisso, que é muito, muito sério, assim. Então, os meninos são educados para serem agressivos, para dominarem, para entender, assim, que
eles são provedores, mas ao mesmo tempo eles não são cuidadores, e as mulheres é uma chave completamente contrária de interpretação. Então, para nós melhorarmos em relação aos homens, que é muito importante, vamos falar de educação para homens, não só de mulheres. De volta também a gente retoma isso, assim, por que as mulheres estavam usando adesivo? Por que é todo cuidado em relação às mulheres? E às vezes eu me sinto culpada quando eu olho para uma menina assim, ai, cuida alguma coisa. Mas também é uma ideia de cuidado porque a gente sabe que é a realidade. Mas por que ela tem que ter cuidado? Por que os homens não são cuidadosos em relação a isso? Então, como é brutal isso. Então, a educação é uma chave que muda isso. Essa ideia de tarefas de homens e tarefas de mulheres tem que acabar com isso. Assim, eu tive no meu colégio, por exemplo, a educação física eu fazia separada dos meninos. Assim, eu dançava e os meninos estavam jogando bola. Por que isso? Por que uma educação física diferente? Por que atividades diferentes? Não existe isso. Assim, não existe atividade física ideal para nenhum dos dois. Então, a gente já cria uma chave assim, que os meninos são violentos, eles, assim, vai conquistar várias mulheres, essa ideia, assim, de pegação de meninos. E para as meninas, não. Você vai ser casta, virgem, linda, doce, delicada. Vai esperar um namorado e vocês vão ser felizes para sempre. Que até essa ideia também legitima a violência. Então, tá, você arrumou seu príncipe, fica com o seu príncipe. Se ele bater em você, ele vai continuar sendo seu príncipe. Então, a gente tem que romper com isso. Assim, a educação é a chave, assim. É importante esse trabalho dentro das casas, dentro dos colégios também. O colégio legitima muito isso, assim. Dessa educação que reproduz essa fila de meninos, fila de meninas, a gente sabe como essa reprodução é forte, esses papéis de gênero. Então, romper com isso é o processo, é a chave, assim. A gente estava falando, assim, que a Lei Maria da Penha é a lei mais conhecida do país, mas ela tem toda uma ideia sobre educação, por exemplo, que a gente não fala. A gente só fala assim, a lei que prende os homens, que é isso que as pessoas entendem. Mas é uma lei que fala assim, não, vamos educar. Vamos ter centro para conversar sobre isso? Vamos falar sobre educação? Vamos fazer campanha? A gente vê muito pouco sobre isso. Então, o Estado também precisa agir em relação a isso, para pensar numa educação diferenciada, que as novelas também façam isso, assim, novela, eu falo de mídia de uma maneira geral, porque também tem uma romantização em relação a isso. Teve um desses programas de adolescentes, um dia, que o menino sequestrou a menina e isso era uma prova de amor. Assim, era romântico isso. Em que mundo é romântico um sequestro, uma pessoa ser levada contra a sua vontade? Assim, não, ele me ama muito, eu não queria mais ficar com ele, daí ele me sequestrou. Isso é bonito, é romantizado. Então, que as meninas não tenham esses exemplos, que isso não seja romantizado, a violência nunca, assim, que um tapa não seja algo bonito de se ver em nenhuma hipótese. Então, isso vai mudar. Assim, a educação é a chave de mudança, na minha opinião. Agora, tem um estudo que ele já foi replicado várias vezes e que fala sobre a questão que eu acho que passa também um pouco pela educação, até mesmo sexual e de autoconhecimento do corpo, e as conclusões são sempre similares, de que a maior parte das mulheres, sempre chegam a um dado próximo de 75%, não alcançaram o orgasmo. Por que a mulher ela não tem tanto espaço para o autoconhecimento do corpo? Eu falo da masturbação especificamente, porque quando o menino lá, desde criança, ele toca o próprio corpo, ninguém recrimina. A menina já fala que é feio, tira a mão daí, não pode, e por aí vai. Por que há também essa condenação do autoprazer da mulher, na sua opinião, Luciana? Eu acho, só para complementar a questão da educação, eu acho que é muito importante, quando a gente fala de educação, também da obrigatoriedade da questão do gênero nas escolas, né? Que a gente viu aí recentemente a tentativa de retirada da questão de gênero dos planos municipais de educação, dos planos estaduais de educação, e como que essa onda conservadora contra, né, direitos sociais, direitos humanos, ela vem abarcando aí diferentes instâncias e diferentes arenas. Então, é importante que a gente discuta sobre gênero na escola desde criança, para entender gênero e sexualidade, para entender, né, e aí chego na sua pergunta, para entender que o corpo da mulher não é um tabu. Que a menstruação não é um tabu, que, né, a vagina, o pênis, né, o nosso corpo ele não é um tabu. E experimentá-lo de diferentes formas faz parte, né, de acordo também com a idade, né, com o período de cada pessoa, mas faz parte, a experimentação do próprio corpo. E aí, quando a gente pensa, por exemplo, na questão da saúde das mulheres, a gente nunca pensa na questão, né, na maioria das vezes, a gente não pensa na questão da saúde sexual das mulheres enquanto uma sexualidade livre, uma sexualidade não em função de uma gravidez. Quando a gente vai pensar na saúde da mulher, a gente vai pensar no pré-natal, a gente vai pensar, né, em acompanhar essa mulher que quer passar por algum tipo de, né, que quer ficar grávida, que quer ter filho, ou a gente já pensa nessa mulher na menopausa, né, em como que vai trabalhar com a questão do hormônio, mas a gente não pensa na sexualidade dessa mulher enquanto uma adolescente que está começando a descobrir seu corpo
e que vai querer usar uma camisinha feminina, por exemplo. A camisinha feminina, quando a gente pensa, né, na camisinha feminina e na camisinha masculina, a masculina já é até a normal, a comum, assim, é a camisinha. A camisinha feminina a gente não tem acesso a ela quando a gente está na escola, nem sabe que existe na maioria das vezes. A gente sempre, né, vai ver lá ensinando a colocar a camisinha na banana. É isso que a gente aprende. Então essa coisa do corpo feminino, ela é escondido, ele é considerado sujo, ele é considerado errado, tem que ficar escondido e tem que ficar sempre muito limpo. Aquela coisa, né, da sujeira, assim, então lava isso, esconde isso é sujo, não toca. Então tem sempre essa construção assim desse corpo da mulher como o corpo do pecado. E aí você tem que guardar isso para quando você quiser ficar grávida, que a gente tem política de saúde para isso, né? A gente tem o pré-natal, a gente tem todos os procedimentos já muito padronizados. Agora, se eu sou uma menina de 14 anos que quero perder a virgindade, eu não tenho na escola um conhecimento sobre sexualidade, sobre sexo, sobre métodos contraceptivos. Eu não tenho conhecimento sobre quais tipos de pílulas anticoncepcionais que eu posso tomar que não vão prejudicar meu corpo a ponto de eu ter uma trombose, um AVC. Eu não sei sobre a pílula do dia seguinte e que isso não é um abortivo, isso é também um método contraceptivo, mas que eu talvez não precise tomar se eu fizer outras coisas. Então, eu acho que a questão da saúde das mulheres, a gente vê que HIV tem aumentado no grupo feminino, no grupo mais novo de mulheres, então isso é a ausência de uma educação sobre sexualidade para essas mulheres, que focou-se muito, né, na saúde dos homens, os homens gays são o alvo do HIV, e deixou um público que tem a sua saúde já marginalizada ainda mais. Então a gente tem ainda problemas muito graves, né, com relação ao cuidado da saúde integral das mulheres. Isso a gente observa também nos planos nacionais de política para as mulheres, a questão da gravidez, a questão, né, desse período fértil das mulheres é sempre foco. E aí a gente vê, por exemplo, a questão das mulheres lésbicas sempre marginalizado também. Porque se a sexualidade da mulher hétero ela já é invisibilizada, a sexualidade das mulheres lésbicas ela ainda é mais invisibilizada. Porque não se fala, né, na maioria das vezes, como que as mulheres lésbicas elas vão pegar ou passar determinados tipos de DST. A gente não tem conhecimento na escola então, mas não tem conhecimento sobre determinados procedimentos que devem ser feitos. Então, acho que quando a gente pensa na sexualidade, a gente é pensar na saúde da mulher de uma forma integral. Que a sexualidade, o sexo, a atividade sexual, ele também faz parte, né, dessa saúde, desse bem viver das mulheres de uma forma mais integral. Agora, nesse bem-estar sexual, até já ocorreu aqui na UFMG, ocorre em outras universidades também, oficinas específicas de masturbação feminina. Uhum. E as pessoas ficam chocadas com esse tipo de evento. Por que esse choque? Sei que o sexo é um tabu na sociedade, não só para as mulheres, mas por que esse choque com oficina de masturbação feminina? É o tabu em relação às mulheres, porque, assim, você comentou antes, assim, sobre o quanto é naturalizado em relação aos meninos e como isso, em relação às meninas, é demonizado de alguma forma. E é de fato, assim, porque a gente repara em casa, assim, pensar numa casa com pré-adolescentes, assim, o menino fica tomando banho de 1 hora, é a piada da família no almoço, chega a ser engraçado. A gente já sabe o que ele está fazendo, assim, porque é engraçado. E ninguém fala disso com uma menina, assim, não tem uma conversa, não estou falando que os pais têm que estimular isso, não é uma questão de estímulo, que isso vai acontecer naturalmente, mas assim, você tá aqui com seu corpo, assim, não se fala disso, masturbação feminina não é debatida em casa. E os homens já têm isso de uma maneira tão natural em relação aos seus corpos, então é importante ter oficinas assim, mas o choque é muito grande porque o autoprazer, o autoconhecimento das mulheres, acho que até isso, acredito realmente que isso incomode a sociedade, porque muda o status também, a mulher saber do seu corpo, saber do seu prazer. A gente debate coisas absurdas ainda hoje em dia, assim, muitas mulheres no parto, elas sofrem aquilo que é o ponto do marido, assim, que é um ponto que fazem na vagina da mulher para apertar a vagina para o marido ficar feliz com isso. E isso faz com que a mulher tenha relações sexuais dolorosas para o resto da sua vida. É brutal isso e é uma prática comum ainda nos dias de hoje. Então, que sociedade é essa? O que a sociedade faz sobre as mulheres? Alguns dados apontam que pesquisas em relação a medicamentos para mulheres que sofrem vaginismo, que é dor durante a relação sexual, e para homens com dificuldade de ereção, assim, 80 vezes mais estudos sobre dificuldade de ereção do que sobre vaginismo. Então é mais importante um homem conseguir levantar o seu pênis para manter uma relação sexual que uma mulher não sentir dor.
é absurda essa relação, assim, não se fala da sexualidade feminina, do quanto as mulheres não têm qualidade sexual, porque também é uma realidade, assim. Alguns debates a gente tem falado ultimamente sobre, assim, o que é sexo ruim para as mulheres, assim, também esses debates que circularam na internet muito recentemente, quanto as mulheres, de alguma forma, elas são coagidas nas suas relações sexuais, ainda que não seja um cenário de um estupro em si, porque ela tem um consentimento, mas quanto a sociedade, de alguma forma, pressiona as mulheres, assim, bom, você chegou até o encontro, agora você tem uma obrigação de transar com essa pessoa, porque a mulher foi criada para isso, você chegou até esse momento, e como isso vai se reproduzindo na vida de mulheres, com relações sexuais ruins, dolorosas, e isso não é falado de uma maneira aberta, assim, isso é do cotidiano de muitas mulheres, a gente fala também de mulheres dentro dos seus casamentos, assim, eu costumo falar isso e é um dado cruel, assim, que eu acredito que quase todas as avós de quem é da minha geração foram estupradas. Porque, imagina, mulheres que, em regra, casaram virgens, sem nenhum conhecimento em relação ao seu corpo, que nunca puderam se tocar, e simplesmente um homem deita em cima delas e transa entre 5.000 aspas, porque é uma experiência dolorosa, em regra, assim. Então, o que é isso, assim? Quais são as experiências que as mulheres têm na vida, assim? A gente fala muito pouco de sexo, as mulheres ainda sofrem violência dentro do casamento. A gente falou de estupro antes. Os estupros no Brasil, assim, a gente tem um dado mínimo em relação a isso. A maior parte das mulheres que são estupradas, elas são estupradas dentro dos relacionamentos e não se fala disso. Assim, eu já trabalhei com esse tema, assim, a gente não encontra processo legal sobre isso, porque esse caso não chega na polícia. Nenhuma mulher casada vai lá registrar, meu marido me estuprou ontem, porque supostamente ele está exercendo o direito dele. E eu já vi relatos de mulheres sofrendo violência doméstica que ela fala assim, eu prefiro que ele faça isso porque ao menos assim ele não me espanca. Então, como as mulheres ainda têm o seu sexo como uma moeda de troca, como elas não têm direito à autonomia. Até pouquíssimo tempo atrás, as mulheres eram tratadas como coisa pelo direito. Antes elas eram uma coisa do pai, que ela passa a ser coisa do marido. A ideia do sobrenome também tem a ver com isso, quando era obrigatoriedade de mudar o sobrenome. Você passou a ser da família tal. Você perde a sua família e vai para outra família. Você deixa de ter referência, você não é uma pessoa, você é uma coisa transferida. Então, assim, quando a gente fala de masturbação, de autonomia, tudo isso está interligado, assim, a gente às vezes fala assim, não, mas a masturbação, não, isso é importante, isso fala sobre violência, isso fala sobre autonomia, como é importante debater que as mulheres têm consciência sobre os seus corpos, é importante que elas possam exercer sua sexualidade de uma maneira livre. Agora, a gente falando dessa questão da autonomia, também há uma autonomia em relação à questão do aborto. A gente tem algumas discussões recentes no Brasil, na legislação, que tem tentado tornar cada vez mais difícil os casos nos quais o aborto é permitido no país. Como que esse tabu, essas discussões, esse não avanço da legislação em relação ao aborto, de não permitir ou não ampliar os casos em que o aborto é legal no Brasil, como que eles afetam até a saúde mesmo das mulheres no Brasil? Então, eu acho que a gente tem que pensar, igual eu falei, da saúde de uma forma integral, né? Como que isso afeta a vida dessas mulheres, o planejamento de vida delas, desde de como elas vão trabalhar, de onde que elas vão, né, estudar, porque nem sempre, né, a gente estava falando de camisinha, disso tudo, a gente tem que entender também que são métodos que nem sempre vão, né, pode haver falhas. E o Estado tem que resolver esse tipo de situação, dando a essas mulheres, né, permitindo a essas mulheres fazerem escolhas. Então, quando essas mulheres, elas têm, né, via PEC 81, que agora vai ficar parada, mas quando elas têm esse direito, ele não é estabelecido pelo Estado, ele não é respeitado e protagonizado pelo Estado, né, no sentido de fazer o atendimento a essas mulheres, o que o Estado está fazendo é sendo mais um agente violentador e mais um agente que perpetua, né, omissões e violências contra as mulheres. Então, acho que é nesse sentido assim, que a gente tem que pensar também essa ausência de políticas públicas direcionadas para um abortamento legal para as mulheres que demandam esse tipo de atendimento. Você tem estudado algumas questões em relação a legislações, né, específica dessa questão envolvendo as mulheres. Esse avanço na questão do aborto no Brasil, você acha que nos próximos anos há alguma perspectiva de ter uma conquista positiva e favorável para as mulheres em relação ao aborto? Infelizmente, eu acredito que não. Assim, o que me dói muito falar, mas nós temos observado um avanço muito grande, um retrocesso nas políticas, assim, eu falo um avanço
de um grupo que não tem nenhum interesse que essas pautas sejam garantidas, assim, porque é assustador, assim, quando a gente fala da PEC 181, pensar nisso, assim, que aborto legal é garantido por lei há muito tempo no Brasil, entendeu? Então, assim, desde o Código Penal de 1940, as mulheres já têm direito a aborto em caso de estupro, caso de risco de vida à mãe. Então, qual é a questão, assim, que é tão difícil ser debatida? Então, a gente está vendo um retrocesso, assim, porque mesmo no caso de aborto legal aqui no Brasil, que tem legislação para isso, a gente tem legislação, a gente tem normas do Ministério da Saúde, então, assim, pela lei, assim, um hospital público, uma mulher fala, eu fui estuprada, ela tem direito a fazer o aborto, ponto. E não é isso que ocorre, assim, os hospitais exigem que essa mulher apresente um boletim de ocorrência, que passe por uma equipe para analisar se ela de fato foi estuprada. Então, olha a humilhação que essa mulher passa ainda nesse processo. Eu acompanhei alguns casos que são dantescos, assim, o relato das mulheres, porque é comum uma mulher sofre uma violência sexual e as pessoas às vezes falam, ai, não, tem que denunciar. Ah, não, ela tem que escolher o que ela vai fazer, porque violência sexual tem um estigma muito grande em relação à mulher, assim, ninguém fala, ai, fui estuprada. Assim, as pessoas falam, eu fui assaltada, eu sofri assim, meu marido morreu num assalto, mas ninguém fala que fui estuprada. Existe um peso muito grande em relação às mulheres e as pessoas ainda falam com o discurso, mas se ela está falando verdade, ela vai até a delegacia. Não é simples assim, é um crime muito complexo. E em relação a isso, também o Brasil está fazendo muito pouco, assim, as mulheres têm o direito a aborto legal e elas não conseguem. Muitas mulheres abortam ilegalmente no país, mesmo tendo direito a aborto legal. E para além disso, assim, a questão do aborto legal em si, eu não vejo avanço nesse momento, assim, agora o STF está debatendo essa questão, mas eu não acredito que vá seguir adiante. Mas isso é importante para pensar, assim, que a gente fala é uma questão de saúde pública, as mulheres abortam de maneira extremamente perigosa, mulheres de classe média ainda têm uma opção de ir numa clínica e pagar R$5.000 para fazer um procedimento, mas assim, a gente fala que é seguro entre aspas mesmo para essas mulheres, porque ela vai ser sedada, ela não vai conhecer o médico que fez isso e ela vai sair sangrando de uma clínica. Então, é uma segurança que não pode ser chamada de segurança. E para as mulheres de classe mais baixa, a realidade é, em muitos casos, assim, que o símbolo internacional do aborto é um cabide, que as mulheres abrem um cabide e enfiam na vagina e rasga-se, o que sair dali saiu. Eventualmente vai ser um feto, eventualmente vai ser um pedaço do intestino dessa mulher. Então é importante pensar nisso, assim, é uma questão de saúde pública, mas mais que isso, é uma questão de autonomia. Reconhecer a cidadania das mulheres tem a ver com isso, assim, eu tenho direito a ter o controle do meu corpo. Isso não é falado de uma maneira clara, assim, a gente está falando de método contraceptivo. Os países em que o aborto é legalizado, a gente tem um caso recente do Uruguai, assim, menos casos de aborto aconteceram lá, porque as mulheres passaram a ter uma educação sexual de uma maneira melhor, assim, se falar de método contraceptivo, se falar de corpo, se falar de camisinhas, se falar sobre direitos. Quando a gente tem esse debate aberto na sociedade, assim, ninguém escolhe abortar, ninguém fala, nossa, eu vou ali fazer um aborto, não é uma coisa simples para ninguém. Acho que as pessoas precisam entender isso, porque tem parte do discurso contrário fala, agora vai ser um novo método contraceptivo. E eu nunca conheci uma mulher na minha vida que tivesse abortado, já conheci várias que fizeram aborto legal, infelizmente, conheço, mas nenhuma achou que foi simples, ou foi legal, ou foi divertido. Não, uma coisa ruim que acontece. Mas também porque o Estado falhou. O Estado falhou em essa mulher ter conhecimento melhor sobre o seu corpo, sobre métodos contraceptivos mais seguros, sobre falar de riscos de pílula, vantagens de camisinha. A gente não fala sobre isso. É importante que esse debate chegue a público, que a gente fale de uma maneira muito séria em relação à autonomia das mulheres sobre os seus corpos. Nosso tempo está acabando, não dá para a gente falar tudo, ainda tinha muitas perguntas aqui, mas uma coisa que não dá para deixar de ser falada é a questão do feminicídio, dos crimes de ódio contra as mulheres. O Brasil, de acordo com a ONU, está em 5º lugar, como o 5º país no mundo em que mais se mata mulheres por crime de ódio, especificamente contra a mulher, por ela ser uma mulher. Por que o Brasil está tão presente nessas estatísticas tristes? Porque faltam políticas públicas eficientes para tratar dos casos de violência contra as mulheres. A gente tem aí a Lei Maria da Penha, que é de 2006, é uma lei maravilhosa, uma lei que é uma resposta dos Estados brasileiros aos movimentos feministas, é uma resposta dos Estados brasileiros aos organismos internacionais, mas quando a gente vai ver a efetividade da Lei Maria da Penha, ela é muito baixa. Quando a gente vai ver assim, a quantidade de medida protetiva que é respeitada, que é implementada, ela é muito baixa. Então, a Lei Maria da Penha, se ela fosse implementada e efetiva, ela serviria para romper esses ciclos de violência.
Porque o feminicídio, né, a morte das mulheres, ela é conhecida como um auge de um ciclo de violência. Comumente, o homem não chega ali e mata a mulher como uma primeira ação da violência, né? Ele tem ali violências físicas, psicológicas, morais, sexual, patrimonial, que vão concomitantemente conformando uma relação até que, pode ser até que sem querer, ele mate essa mulher de tanto bater nela. Então, o feminicídio, ele é considerado como uma violência que é causada pelo Estado, por algumas, né, teóricas. Por quê? O Estado ele não interviu, ele não criou políticas públicas de saúde, de responsabilização criminal, de educação que fossem efetivas para romper esse ciclo de violência, né, e auxiliar essas mulheres a saírem, né, dessas situações de violência e poderem se desvencilhar desses agressores. Então, o Brasil, por exemplo, Minas Gerais, no dado do mapa de homicídio de mulheres, é o único estado da região sudeste que não cai no ranking na taxa de homicídio de mulheres. Então, a gente continua com uma taxa altíssima de homicídio de mulheres e a gente vê o que aqui em Minas Gerais? A interiorização, né, desses casos de homicídio de mulheres, ou seja, na capital reduz, mas no interior ele aumenta. E junto com isso a gente vê o quê? Que as 4 varas criminais estão em Belo Horizonte, que os principais centros de referência eles estão em Belo Horizonte. Então o interior ele vai ficar com serviços que não são especializados e que muitas vezes lidam com diferentes tipos de problemas e que a violência contra as mulheres ela não vai ser uma prioridade. Então, por exemplo, em município de pequeno porte, que o fórum ele vai funcionar só em dia de semana, se a mulher ela faz uma denúncia ou um pedido de medida protetiva numa sexta-feira à noite, é na segunda-feira que o juiz volta, se não tiver um plantão naquele fórum, e até segunda-feira, no sábado e domingo, pode ser que essa mulher nem esteja viva mais para poder dar continuidade nesse processo de denúncia. Então, acho que o principal problema assim, que a gente vê, que o Brasil continua, né, atingindo altas presenças nesses rankings que são extremamente tristes, é a ausência de políticas públicas que são efetivas, a ausência de reconhecimento e de priorização dessas pautas. Né? E você perguntou assim para a Lívia, você acha que agora a gente vai avançar com relação à pauta do aborto? Eu acho que com relação à pauta de gênero a gente não vai avançar. Né? E a gente pode ver, por exemplo, que a Secretaria de Política para as Mulheres ela perde o status ministerial nesse novo governo. Então ela volta a ser uma secretaria vinculada à presidência, perde o status, perde orçamento, perde reconhecimento e política pública a gente sabe que ela é feita com base em orçamento. Não dá para fazer política pública com base, né, em benevolência, em caridade. As mulheres precisam de instituições que as atendam. E isso vai ser com base em orçamento. Então, acho que sim, a gente tem um cenário preocupante com relação às políticas de gênero e elas todas. A gente tem um cenário preocupante com a pauta de gênero no Estado brasileiro, via redução do status da Secretaria de Política para as Mulheres, via redução da participação das mulheres nos ministérios, né, no Ministério Presidencial. Então, acho que isso tudo a gente tem que ficar bem atento aí nos próximos anos. Nosso tempo está realmente acabando. Eu queria só pedir para vocês, assim, 10 segundos, o tempo mais curto que vocês conseguirem, por favor, só deixar um recado para quem está assistindo o programa e tem alguma atitude machista no dia a dia. Um recado, por favor, para os machistas. Bem curtinho, porque senão o tempo... Só pare com isso, repense suas atitudes, escute as mulheres da sua vida, porque você vai perceber o machismo que você está exercendo. Luciana. Não, eu acho que é isso, refletir, pensar e mudar, transformar. Então, muito obrigado, meninas, pela presença. Obrigada. O programa 2 Pontos fica por aqui. Obrigado pela companhia, por ter acompanhado aqui o nosso debate. E como as entrevistadas sugeriram, pare e mude se você é machista. A gente se encontra no próximo mês com um novo tema. Envie críticas e sugestões para o tvufmg@ufmg.br.